Fala pessoal, tudo bem? Eu espero que você tenha um ótimo dia e nessa tarde nós traremos um assunto relacionado às nossas famílias, no sentido de construir uma estrutura sólida, firme e permanente para que a minha e a sua família, aplicando isso, tenha uma vida abençoada. E qual é esse pilar? O pilar das finanças. Não existe nenhuma família bem estruturada em todo o resto, caso as suas finanças estejam desestruturadas. E diga-se de passagem, já vi algumas famílias ruírem por uma falta de organização financeira. Então, nós abordaremos esse tema hoje com dicas práticas, conteúdo bíblico, para que a partir de agora você já consiga aplicar e ver uma transformação, se não total, mas muito grande na sua família. Fica comigo e ouça essa mensagem. Como eu já disse, nós falaremos sobre finanças, isso mesmo. As finanças, ou a finança, é um dos principais pilares de sustentação quando nós tratamos o assunto familiar. Seja para adquirir um bem de consumo, para um conforto, ou para o mais simples, apenas para a sobrevivência, nós precisamos de finanças, de dinheiro. Afinal de contas, para pagar a conta do supermercado precisa-se de dinheiro. Para ter o mínimo de tomar um banho quente ou para ter uma geladeira ou alguma roupa para se vestir, nós precisamos de dinheiro. A nossa sociedade ela é constituída, pelo menos atualmente, com base no capitalismo. Então, isso nos diz que nós precisamos trocar o nosso tempo e a nossa energia por dinheiro, por uma remuneração. E essa remuneração, é óbvio, vai retornar e fazer o processo, o ciclo, trazendo-nos algum tipo de conforto e a subsistência. Muitos, infelizmente, acreditam que dinheiro ou construção de patrimônio é algo irrelevante. E, diga-se de passagem, muitos cristãos têm deixado isso de lado por terem uma interpretação errônea de alguns versículos bíblicos, acreditando que ser cristão é automaticamente ligado a ser inimigo de uma boa vida ou uma boa estrutura financeira dentro da sua casa. Isso é um grande mito e nós aprenderemos que dentro da Bíblia sim existem conselhos práticos para que a sua vida seja abençoada através de uma boa administração do seu financeiro. Eu tenho aqui um pequeno esboço com os versículos bíblicos escritos para que você acompanhe aí juntamente comigo e nós possamos ter um entendimento maior. No livro de Provérbios, no seu capítulo 21, versículo 20, nos ensina a primeira lição. E qual é? A primeira lição é para que você não gaste mais do que você ganha. Olha, isso é na verdade meio óbvio, mas nós temos um versículo totalmente dedicado para isso. E olha o que está escrito lá. O homem sensato, ele tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. O que nós conseguimos aprender com esse versículo? É nitidamente perceptível que ao longo da vida, situações emergenciais e adversas nos sobrevêm sem nos dar o mínimo aviso anterior. E não há ninguém que consiga fugir dessas adversidades da vida. Portanto, esse versículo nos ensina uma lição para que nós estejamos preparados para quando o dia da adversidade ou o dia do que nós não estamos esperando vier, nós não venhamos ser pegos de surpresa. Aqui é tão óbvio, mas as pessoas muitas das vezes negligenciam isso. Se você ganha um valor X por mês, você não pode gastá-lo completamente. E eu também não posso dizer o quanto você deve guardar, porque eu não posso ser leviano. Cada um de nós exerce uma função, recebe uma remuneração por isso, temos os nossos gastos específicos, essenciais e necessários. Mas o ideal é que você guarde pelo menos de 10 a 15% seria o ideal que você guardasse todos os meses, porque veja bem, um eletrodoméstico pode queimar, pode pifar, o seu carro pode dar algum tipo de problema. Você pode ficar doente, precisar de uma consulta médica, precisar pagar um exame e se isso não for antecipado por uma atitude nossa de deixar uma reserva de emergência, já diz o nome, nós podemos sofrer um castigo financeiro, nos enfiar numa dívida que, sim, necessária no caso, mas que se houvesse tido uma prudência nesse proceder, talvez nós escaparíamos de uma dívida profunda que levaria meses ou até anos para ser sanada. Então fixe aí, meu amigo. Tente desenvolver a disciplina de guardar uma pequena fatia,
Ah, Eric, mas eu não consigo guardar 10%, guarde 5%. Ah, Eric, mas eu não consigo guardar 5%, guarde 2%. Mas tenha o hábito, comece a criar o hábito de separar uma pequena quantia, por menor que seja. Alimente esse hábito e tente se reeducar. Você vai perceber que tem coisas que você gasta o dinheiro que são desnecessárias e que, se elas forem trocadas, ao longo do tempo você vai conseguir construir uma reserva de emergência e se livrará de muitas situações ruins. A segunda lição que nós conseguimos aprender biblicamente falando a respeito de como tratar as finanças é para que você não empreste o seu dinheiro em hipótese alguma, mas que prefira então doar caso você tenha a possibilidade, e isso não vale fazer falta. Mas por que eu trato a questão do empréstimo de dinheiro? Vamos entender com base no texto bíblico. Em Provérbios capítulo 11, versículo 15, está escrito assim: de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. Meu querido, na maioria das vezes que nós emprestamos dinheiro, infelizmente nós não recebemos ele de volta. E a questão aqui não é nem por emprestar, porque você pode até me interpretar mal dizendo que me faltará caridade ou que o meu coração não sente uma dificuldade de alguém que está próximo a mim. Mas sabe o que acontece? Quando você empresta, você não tem a certeza da devolução e isso pode causar alguns sentimentos negativos no seu coração. Inclusive, amizades, relacionamentos entre amigos acabam porque uma das partes às vezes não consegue cumprir o prometido. E isso gera uma certa tensão, gera um certo rancor, um ressentimento, pode haver brigas e, em um dos casos extremos, acontece até tragédias. É claro que não devemos levar uma exceção como regra, mas pode sim vir a acontecer. Qual seria o conselho ideal? Se você tiver uma parte que pode ajudar o seu próximo que não vale fazer falta, opte por desapegar daquilo e doar para a pessoa sem esperar que ela te devolva. Isso irá evitar inúmeras situações de desconforto e estresse. E veja bem, a questão fala até de fiador, não no sentido somente de emprestar, mas de ceder o nome. Nós sabemos que o nome que nós temos, no sentido de comprar as coisas e ter crédito pessoal, é uma das principais coisas que nós podemos obter. Agora imagina que alguém lhe peça o seu nome emprestado para fazer um financiamento, seja lá do que for. Se essa pessoa não conseguir cumprir o seu compromisso, você que financiou ou foi o fiador deste empréstimo tem responsabilidade judicial perante isso, inclusive pode perder alguns bens materiais pelo banco ou pela instituição que foi concedido esse empréstimo, caso você também não consiga honrar. E veja bem, se nenhuma instituição financeira que dificilmente possui prejuízos quer emprestar dinheiro para essa pessoa, por que motivo você vai querer ser a cobaia que empreste? Então, se você tratar esse tema com a devida importância e evitar de emprestar o seu nome, ou melhor dizendo, aniquilar totalmente essa possibilidade, você se livrará de muitos estresses. Terceiro ponto que nós aprendemos biblicamente a respeito das finanças: evite financiamentos a longo prazo e ainda mais, elimine os financiamentos de curto prazo. Veja bem, geralmente, quando nós financiamos algum produto, um bem de consumo ou seja lá o que for, obviamente é porque nós não temos o dinheiro para comprar esse bem à vista e se livrar da dívida de uma vez por todas. Mas existem algumas exceções, como por exemplo financiar um imóvel, financiar um veículo, mas aqui há uma linha tênue entre o necessário e uma vaidade, um ego, por assim dizer. Porque veja bem, talvez você tenha a condição de comprar um carro de 20 mil reais à vista e ficar sem a dívida, mas pela possibilidade de conseguir um crédito e comprar o veículo dos sonhos por 50 mil reais, muitas das vezes você vai dar aqueles 20 mil reais de entrada, financiar o restante em trocentas vezes, ficar devendo, e aquela entrada, só para que nós entendamos, já é os juros que está sendo embutido na compra daquele valor por ser financiado, e você perdeu aquele dinheiro, e você vai repagar a dívida com base nos parcelamentos.
Só que nós não sabemos o futuro. Eu posso ter qualquer uma daquelas situações adversas do primeiro tópico, posso perder o meu emprego, posso ter um problema de saúde e não conseguir cumprir, honrar o nosso compromisso. Veja bem o que a Bíblia nos diz a respeito disso. Em Lucas capítulo 34, versículo 28, nos diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Lembrando, na maioria das vezes é porque nós não temos dinheiro suficiente para comprar aquele produto à vista. Tente, na maioria das situações, comprar somente aquilo que você pode pagar. E entrar num financiamento, seja lá o que for, só quando for extremamente indispensável, uma situação de emergência onde realmente não tem para onde ir. Se nós aprendemos a cada dia postarmos-nos contentes com aquilo que nós podemos ter, nós podemos evitar inúmeros estresses, como eu já bem frisei aqui neste vídeo. Você pode deixar de perder muito dinheiro por entrar em um financiamento e não conseguir cumpri-lo ou honrar esse compromisso. Portanto, tenha prudência antes de entrar em qualquer tipo de financiamento. E o quarto e último ponto, e um dos mais importantes: planeje estruturar a melhora no serviço que você presta. Procure investir em capacitação, empreender, trabalhar por conta e estudar o máximo possível uma aplicação estratégica para que cresça os seus proventos e você tenha cada vez uma vida mais próspera. Não é pecado algum ter prosperidade, desde que isso não tome o lugar de Deus no seu coração e que seja aplicado diligentemente, com prudência. Você colherá inúmeros bons frutos por fazer isso. Veja bem, no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 5, o texto nos diz da seguinte maneira: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado acaba sempre na miséria. Isso aqui faz um resumo de tudo que nós falamos. Evite ao máximo financiamentos sem planejamento, mas invista o seu dinheiro e o seu tempo em capacitação, em melhora e em diversidade de fontes de renda no que estiver ao seu alcance, para que você tenha uma vida confortável e conceda conforto para as pessoas que você ama. Não tenha medo de arriscar empreendimentos, comprar e revender produtos, capacite-se, melhore na sua formação técnica, faça uma faculdade, faça um curso, nunca deixe de evoluir. Deus se agrada das pessoas que estão sempre em movimento para buscar uma melhora. E veja bem, quantas vidas não podem ser abençoadas caso você seja abençoado e procure com zelo e carinho melhorar a cada dia. Se você for um empresário de sucesso, você pode conceder inúmeras vagas de emprego, você pode desenvolver um produto que ajude as pessoas em suas necessidades físicas, nas suas necessidades mentais, nas suas necessidades psicológicas. Então, toda vez que você tiver um pensamento de ser abençoado e melhorar em tudo aquilo que você faz, lembre-se que inúmeras outras vidas também podem ser abençoadas com base naquilo que Deus lhe permite alcançar. Não negligencie isso, porque isso é bênção na sua vida e na vida dos demais. Se de alguma forma esse conteúdo te abençoou, trouxe um clareamento de ideias, curta essa mensagem, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deixe o seu like, inscreva-se e eu desejo do fundo do meu coração que Deus continue te abençoando, abrindo o seu entendimento para que cada vez mais você seja abençoado e outras vidas sejam abençoadas através de você. Um grande abraço, Deus te abençoe.